Olá, vamos mais um dia da nossa semana Mindfulness, como usar o Mindfulness para promover a saúde mental. Então, na aula passada a gente viu um pouco do que é esse conceito de promoção da saúde, né? Ele está muito vinculado a gente entender quais são os determinantes ou os fatores que nos causam adoecimento ou fatores de estresse. Como a gente trabalha com mindfulness, a gente trabalha muito com fatores de estresse, aquilo que causa um desconforto na gente, aquelas situações que a gente às vezes não sabe o que fazer e aquilo começa a atormentar a gente. Esses são fatores, tá? E a promoção de saúde é onde é que eu me insiro, o que, que eu posso fazer no meu dia a dia, quais as atividades que eu posso produzir para que eu sempre esteja num contexto em que eu tenha saúde mental, tanto saúde física quanto saúde mental. E o Mindfulness é uma ferramenta em que vai te expor a esses contextos de uma forma mais clara. Você vai entender onde é que você pode ir, o que você pode fazer para ter saúde mental em várias circunstâncias do seu dia. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de atenção plena, né? Como é que Mindfulness é uma ferramenta que promove saúde mental, que a gente pode dizer que Mindfulness é uma abordagem terapêutica. Na verdade, o termo atenção plena, ele é um termo polissêmico, né? Significa que é um termo guarda-chuva. Ele, dependendo do que você queira falar, você pode usar o termo mindfulness. E aí, por isso que existe muita confusão com relação a esse termo, né? Mas na realidade a ideia central é que é o seguinte, é que o mindfulness é um estado mental, é uma capacidade que nós temos e esse termo, a atenção plena, ele vem de um termo no Pali chamado de sati. Esse termo sati significa você se relembrar, você se lembrar de que está no momento presente, se lembrar daquilo que está acontecendo aqui, porque a realidade ela acontece aqui. A gente vive quando a gente está percebendo as coisas que acontecem com a gente e não o que a gente está pensando com relação ao futuro ou ao passado. E aí é um termo que é bem empregado no budismo, na filosofia grega, em sistemas médicos tradicionais. Ele começou a ser integrado aqui na medicina convencional, na psicologia ocidental, mais ou menos há 4 décadas, com John Kabat-Zinn. Né? John Kabat-Zinn é um biólogo molecular, ele ainda é vivo, e ele é um praticante, né, de meditação. Dizem que a corrente dele é o Zen, mas pode ser que ele bebeu de outras fontes também. E ele, junto com outros colaboradores, eles formataram esse programa. A ideia era como é que eu posso pegar esses princípios da meditação, que na realidade a meditação é que favorece esse estado de atenção plena, e colocar ele dentro do contexto de processo saúde e doença, de promoção da saúde. Então, na realidade, o Mindfulness é uma abordagem de promoção da saúde. E aí, então, então, nesse aspecto, a gente vai ajudar a manejar as situações de estresse, ou seja, os estressores. E aí vai reduzir a carga mental e emocional que esses estressores, né, que são os gatilhos, aquelas situações que fazem com que a gente perca o prumo das coisas, comece a se preocupar demais, ou a gente comece a entrar em conflito com as situações. O Mindfulness vai ajudar isso, né, essa carga. Então, quando eu falo do Mindfulness, eu falo de um programa. Posso falar de um programa de treinamento, que foi a ideia de John Kabat-Zinn isso. Você dentro de uma clínica com pessoas com doentes de câncer ou com dor crônica, você pode então passar essa pessoa por um programa que ela vai treinar, desenvolver a atenção plena. E nesse processo, nessa jornada que ela vai entrar e vai começar a desenvolver a atenção plena, percebendo os aspectos, todos os aspectos que envolvem
o conceito, ela começa a ver o adoecimento dela de uma forma diferente. Então aí ele pega um conjunto de práticas, que essas pessoas elas se utilizam durante um período de tempo e o exercício dessas práticas faz com que a pessoa comece a perceber a atenção plena no seu dia a dia. Na verdade, elas começam a ficar mais conscientes das coisas que acontecem com ela, tanto nas relações que ela tem com o outro, na relação que ela tem consigo mesmo, prestando atenção no que ela pensa, nas suas emoções diante de determinadas situações ou de determinados pensamentos, como é que ela se comporta, se ela pensa de uma forma e se ela pensa de outra forma, se ela ressignifica aquela situação, como é que ela então se comporta, qual é o efeito disso no corpo dela e qual é o efeito disso no bem-estar dela. Então, com essa jornada, né, com esse percurso, que é um curso, que é um programa, utilizando esse conjunto de práticas, então se desenvolve um estado mental, que é o estado mental de atenção plena, ou então ele fortalece o que se chama de um traço, né? O mindfulness também pode ser um traço psicológico, uma característica que você tem. Por exemplo, você é uma pessoa bem observadora, é uma pessoa que pondera antes de tomar uma decisão, é mais ponderada, você circula um pouco antes de falar alguma coisa mais séria para uma pessoa. Isso são características de uma pessoa que já tem a atenção plena, já adota a atenção plena na maneira dela resolver as coisas. Então, por isso que a atenção plena não é um tema ou um termo ou um estado esotérico, é um estado que pertence a nós, seres humanos. Nos tornamos mais conscientes. Toda vez que você está mais consciente de uma coisa, tendo clareza do que você tem que fazer, ali você está em atenção plena. Então a gente tem a ideia que estar em atenção plena é não estar pensando em nada. Não, mas quando o seu pensamento está alinhado com o que você sente, alinhado com suas ações, alinhado com o que você entende o que é que tem que ser feito em determinados momentos, isso estar no modo consciente. Então, por isso que quando a gente trabalha com atenção plena, a gente enxerga que a gente pode, nosso cérebro, então, pode operar no modo mais consciente e não no modo piloto automático. Então, isso é uma outra forma da gente dizer que você está em atenção plena quando a sua mente, o seu cérebro está operando no modo mais consciente. Existe toda uma configuração mental que indica que seu cérebro está funcionando nesse modo consciente. Indica uma configuração mental que você está no modo de piloto automático, que alguns autores, como Mark Williams, ele fala de modo fazer e modo ser. Um modo fazedor, aquele que está sempre querendo encontrar soluções para as coisas pensando, e um modo mais consciente, em que você é mais perceptivo, mais subjetivo. Tá? Mas a ideia da atenção plena, ela é uma ideia que ela começa a vir com muita força na atualidade por conta da tecnologia, que muitas coisas técnicas, né, principalmente no mundo corporativo, podem ser substituídos, feitos pela inteligência artificial. E a questão de ser humano, ela passa muito pela questão de perceber as coisas, de como é que você lida. E o mindfulness, treinamento de mindfulness, ele traz habilidades que são chamadas habilidades socioemocionais, ou soft skills, né? Habilidades leves, mentais leves, comportamentais, que a gente pode chamar dessa forma, que são imprescindíveis para a convivência no mundo contemporâneo. E essas soft skills, elas estão sendo muito valorizadas na atualidade, porque na realidade a parte técnica, como ela pode ser substituída pela máquina, o que faz com que você se sobressaia dentro do trabalho que você faz
é como você se comporta diante das situações estressantes, diante de tomada de decisões, quando tem um conflito emocional envolvido, quando você precisa focar a sua atenção numa coisa e não ser muito disperso, como você age de uma forma em que a sua ação esteja alinhado com o que a empresa quer, com o que você queira, com o que a sociedade precisa, com o que as pessoas em todo o mundo elas almejam. Então as suas ações elas ficam mais envolvidas com um propósito de vida. Então por isso que na atualidade é muito importante a gente desenvolver o mindfulness como estado mental. Tá? Então para a gente ficar por aqui hoje, a ideia central é que você com problemas de estresse entre em um processo que é estruturado, né, chamado de Programa de Mindfulness, ou curso. O programa principal é a redução do estresse baseado em Mindfulness. Né? Aqui no CC+, a gente utiliza um programa que é da Unifesp, que é o Promoção da Saúde baseado em Mindfulness. E você vai praticar durante esse percurso um conjunto de técnicas que são sistematizadas, você vai praticar sistematicamente. Você vai praticar com frequência, para que isso se torne um novo hábito. Que ao final do processo você vai desenvolver o estado mental de mindfulness ou vai fortalecer o traço psicológico do mindfulness inato ou da sua característica de estar mais presente. Tá? Então, na próxima, a gente fala um pouco, aprofunda mais o tema, falando especificamente de cada item, né, do mindfulness em cada contexto. Então, até lá, até a próxima.